Grande alerta ligado! Flamengo prepara corte de custo por previsão de 700 milhões de reais em impostos. Corinthians recua em negociação por Alan após pedida financeira do clube rubro-negro. Mirassol vende jovem promessa da base para o Flamengo. E Paquetá convoca a nação para sua reestreia no Maracanã amanhã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo acabou de soltar um vídeo de Lucas Paquetá convocando a nação rubro-negra para amanhã. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. Amanhã tem a reestreia de Lucas Paquetá no Maraca, né? Ele que estreou lá no Mané Garrincha, estreou no Mané Garrincha em Brasília, após essa passagem aí pela Europa de 7 anos. Mas mais importante do que a reestreia de Lucas Paquetá é a vitória do Flamengo. É obrigação, tem que vencer do Internacional nessa segunda rodada. O Flamengo que vem de 3 derrotas seguidas, perdeu o título para o Corinthians aí no último domingo. Agora é vencer, como diz o hino, e o Flamengo precisa muito do seu torcedor. O Maraca vai estar lotado e a gente vai para essa vitória, a primeira de muitas no Campeonato Brasileiro. Bom, por falar nisso, eu tenho aqui que te dar um recado. A KTO é a melhor casa de apostas do mercado, isso você já sabe, e tem as melhores odds. E eu já fiz aqui, a minha de amanhã é Flamengo vencendo 7,5 escanteios, tem que ter 8 escanteios no jogo, 2,5 cartão, tem que ter 3 cartões no jogo, odd 1,95. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, já vai direto para a KTO, que é uma casa vermelha e preta, rubro-negra, e jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Bom, vamos falar aqui do Corinthians, que recuou na negociação pelo volante Alan após a pedida financeira do Flamengo. Segundo o GE, os clubes discutiam o empréstimo do jogador de 28 anos até o fim deste ano, de 2026, mas as conversas não avançaram. O Flamengo exigiu aí o pagamento com uma taxa para liberar o volante e o Corinthians mantém aí cautela em relação às finanças e não planeja novos gastos nesta janela de transferências. A estratégia do clube segue sendo apostar em jogadores livres no mercado ou empréstimo sem custo. Aí de graça, Corinthians. Corinthians! De graça aí não, né? Alan segue sem muito espaço no Flamengo. Em 2025 ele disputou 33 dos 78 jogos oficiais da equipe e apesar das dificuldades nas negociações recentes, o técnico Dorival Júnior segue com desejo de contar com o Alan para disputar a posição com o Ranieri. Então, sem dinheiro, sem pagamento, não tem negócio. O Flamengo não vai ceder o Alan de graça, 0,800 para o Corinthians. O Flamengo fez um grande investimento quando ele estava no Atlético Mineiro, na antiga gestão, a pedido de Jorge Sampaoli, mas sem dinheiro, sem uma compensação, não tem negócio. Mas o futuro do Alan ainda não está definido, tá? Ele pode deixar o clube aí nos próximos dias. Bom, o Flamengo divulgou um estudo que estima um pagamento extra de 746 milhões em impostos nos próximos 8 anos por decisões do governo federal na nova reforma tributária. Os impostos extras começam aí em 19 milhões de reais em 2026 e atingem 214 milhões em 2033. Em 8 anos, são 746 milhões de reais. As SAFs, só para ter aí um exemplo, pagariam 473 milhões a menos em impostos durante esse período. O Flamengo já iniciou ajustes em seu orçamento para se adaptar ao novo cenário econômico. A diretoria estima uma redução de 16 milhões nas despesas de 2026. O modelo é cortar atividades deficitárias que geram prejuízo. O esporte olímpico, por exemplo, tem um déficit de quase 50 milhões de reais e é uma das áreas que podem ser afetadas. Para quem não está entendendo ainda a complexidade do assunto, a reforma tributária
aprovada no Congresso em 2023, sob o governo Lula, com regulamentação em 2024-2025, ela unifica impostos, substituindo PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS de origem, proposta como PEC 45/2019 e 110/2019, e visavam simplificar o sistema tributário. SAFs, empresas, pagam menos, cerca de 6%, né, sobre a receita, por regime específico em lei 14.193 de 2021, com alíquotas reduzidas para incentivar a profissionalização. Associações sem fins lucrativos, como é o caso do Flamengo, vamos lá, os clubes que não são SAF, Flamengo, é difícil pensar, né? Quase todo mundo é SAF, Grêmio, mas quem? Vamos lá, vai falando aí. O Santos, né? O Santos não é SAF, são poucos, né? Rapaz, São Paulo ainda não é SAF, Corinthians ainda não é SAF, mas são poucos clubes, né? Então, os clubes sem fins lucrativos, aqueles que não são SAFs, eles vão pagar uma receita muito maior, muito mais do que o dobro do que um clube que é SAF, que já tem um investimento, já tem um grupo ali por trás, colocando dinheiro, enfim. Então, isso vai ser muito prejudicial ao Flamengo e todos os clubes que são dessa mesma maneira, sem fins lucrativos. E é isso que o Flamengo está brigando, inclusive já lançou a campanha Amigos do Esporte contra essa lei, né, que vai prejudicar aí esses clubes. Você vê aí, o Flamengo terá aí de imposto quase 800 milhões de reais em 8 anos. É um dinheiro que fará total diferença, principalmente em esportes olímpicos. O próprio BAP falou aí na apresentação do Paquetá que dá muito trabalho, né? Você formar um jovem, são 10, 12 anos você trabalhando com um jovem nas categorias, até os profissionais. Então, todo esse investimento será impactado por conta aí desse pagamento, né, extra que o Flamengo e todos os clubes que não são SAFs terão que pagar aí em imposto. É uma coisa inacreditável. Se você conta para algum torcedor de fora do Brasil, ninguém vai entender nada como que um clube sem fim lucrativo paga o dobro de imposto que uma SAF, quando deveria ser o contrário. A SAF deveria pagar esses 15,5%, e o clube sem fins lucrativos devia pagar aí 6%. Então é o contrário, essa reforma tributária veio para acabar com esses clubes que não são SAFs, obrigando a todo clube virar SAF, né? Porém, nesse momento não tem nenhum indício do Flamengo virar SAF, o BAP não quer que o Flamengo vire SAF, o torcedor pode ficar despreocupado, mas tem aí esse valor, né, quase 800 milhões de reais em impostos durante 8 anos. Olha, o Mirassol oficializou nesta terça-feira a venda do lateral esquerdo Gustavo Rodrigues, o chamado Ramires, né, o apelido aí do Gustavo Rodrigues, promessa da base do Leão, jovem de 19 anos, integra a equipe sub-20 desde 2024 e disputou 2 edições da Copinha, além do sub-20 da categoria do clube. Ele também fez parte, né, do elenco que jogou a Copa Paulista em 2024, tendo marcado um gol em 3 partidas, chegou a ser integrado ao elenco profissional. Embora não tenha atuado, Ramires figurou no banco de reservas na partida contra o Flamengo, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. A princípio, o Ramires vai integrar o sub-20 do Flamengo, atual campeão da categoria. O jovem já assinou contrato com o Flamengo e os valores da negociação não foram revelados. Isso aqui é bom, tá? Jovem promessa do Mirassol acertando com o Flamengo. Lateral esquerdo Gustavo Rodrigues numa posição carente, né? A gente tem aí o Alexandro, que tá conseguindo atuar, mas a gente sabe que é até a página 3. A gente tem o Ayrton Lucas, que ano passado foi mal. E já começou 2026 da mesma maneira. E o Matias Vinha foi vendido ao River Plate, né? Inclusive jogou muito bem lá no River no último jogo. E o Flamengo tem aí essa... como é que eu posso dizer? Tem essa fragilidade na posição da lateral esquerda. E contratou aí o garoto de 19 anos, lateral esquerdo, né? Bom de bola, promessa lá do Mirassol. E o scout da base está trabalhando aí. Seja bem-vindo aí o Gustavo Rodrigues, o Ramires, e que ele possa aí chegar aos profissionais o mais rápido possível. A gente está precisando, hein, gente, de lateral esquerdo. Como tá? É o mercado da bola e também a base
se estruturando cada vez mais e contratando, né, qualificando ainda mais o grupo e qualificando, nesse caso, né, num primeiro momento, a garotada, o sub-20 do Flamengo. Bom, eu quero lembrar que na próxima sexta-feira tem sorteio de R$1 milhão no Pix 1 milhão. Se você já adquiriu seus pontos, boa sorte. Agora, se você não adquiriu, vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você pegar seus pontos que vem com os números da sorte. E na sexta-feira, dia 6 de fevereiro, tem um grande sorteio de R$1 milhão, aquele sorteio pré-carnaval, né? Então, dá tempo ainda de você participar, adquirir seus pontos. O link está aqui no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Olha, eu volto, hein? A qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Amanhã tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também terá aí a última rodada do Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa. Teremos um mês decisivo de fevereiro, sem contar a Recopa Sul-Americana. O Flamengo tem 2 confrontos contra o Lanús. A princípio, falar, hoje começa a Libertadores da América, né? Começa a Série B, vamos ver quem vai subir para a Série A, né? A chamada pré-Libertadores. Tem The Strongest contra o Deportivo Táchira. Deportivo Táchira que foi do grupo do Flamengo ano passado, né? E aí depois dessa primeira fase, aí terá uma segunda fase, e aí depois, quando nós tivermos todos os classificados, aí teremos o sorteio da Libertadores 2026. Mengão vem rumo ao penta, hein? Ah, vem! Vamos com tudo. Saudações rubro-negras, bate no peito e diz isso aqui. É Flamengo, valeu!